Análise combinatória. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Rafael. Eu sou engenheiro eletricista, linguista e professor bilíngue de matemática e física. E neste vídeo eu gostaria de convidar-lhes a acompanhar a resolução de 20 problemas envolvendo análise combinatória como preparatório para concursos públicos. Vamos ao exercício número 1. O exercício número 1 diz: com o alfabeto de 26 letras, qual é o número de senhas do tipo vogal, consoante, vogal que podem ser formadas? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observe que o exercício requisitou que calculássemos o número de senhas do tipo vogal, consoante, vogal. E para tanto, temos à nossa disposição 26 letras. Desta maneira, identificamos que a senha deve ser composta por vogal, consoante, vogal, porém, haverá duas possibilidades para o preenchimento da senha. Uma em que a segunda vogal deve obrigatoriamente ser diferente da primeira vogal e outra em que a segunda vogal pode ser igual à primeira vogal. Observe que no alfabeto temos 5 vogais e 21 consoantes. Assim, para o preenchimento do primeiro espaço destinado às vogais, teremos 5 possibilidades. Para o preenchimento do espaço destinado às consoantes, teremos 21 possibilidades. Contudo, uma vez que esta vogal deve ser diferente desta que já foi escolhida, para o segundo espaço destinado às vogais, teremos 4 possibilidades apenas. A partir da multiplicação destes valores, obtemos 5 vezes 21 vezes 4, 420 possibilidades de senhas diferentes para o caso em que a segunda vogal deve ser diferente da primeira vogal. Todavia, para o caso em que a segunda vogal pode ser igual à primeira vogal, teremos 5 possibilidades de vogais para o preenchimento do primeiro espaço destinado às vogais, 21 consoantes para o espaço destinado às consoantes, e aqui podemos repetir esta vogal. Esta vogal pode ser igual a esta. Assim, teremos 5 possibilidades de preenchimento para o espaço destinado à segunda vogal. Multiplicando estes valores, 5 vezes 21 vezes 5, obtemos o número 525. Observe que a senha ABA é válida neste caso e a senha ABA não é válida neste caso, uma vez que esta vogal deve obrigatoriamente ser diferente desta. Aqui, esta vogal pode ser igual a esta, o que valida esta opção de senha. Isto é tudo para o debate da questão número 1. Prosseguiremos à questão número 2. Exercício número 2. Para ir ao colégio, Tiago dispõe de 5 camisas, 3 bermudas e 2 pares de tênis.
qual é o número de maneiras de que Tiago pode se vestir para ir ao colégio? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observe que Tiago deve usar uma camisa ele deve usar uma bermuda e também um par de tênis. O exercício requisitou que calculássemos o número de maneiras de que Tiago pode se vestir para ir ao colégio. Ele possui 5 possibilidades de camisas. Ele possui 3 possibilidades de bermudas. Por fim, ele possui 2 possibilidades de pares de sapato. Deste modo, o Tiago multiplicaremos as possibilidades de camisa com bermuda, com tênis e encontraremos que o Tiago possui 30 possibilidades, 30 maneiras diferentes de se vestir para ir ao colégio. Esta é a questão número 2. Nós analisamos quantas maneiras Tiago tem de usar uma camisa, quantas possibilidades de bermuda ele tem e quantas possibilidades de pares de sapato ele tem. O número de maneiras do Tiago se vestir para ir ao colégio é a simples multiplicação dessas possibilidades individuais, resultando em 30 possibilidades de se vestir para ir ao colégio. Isto é tudo para o debate da questão número 2. Vamos à questão número 3. Exercício número 3. Qual é a quantidade de números de 3 algarismos distintos? Esta é a questão, vamos à sua solução. O exercício requisitou que calculássemos a quantidade de números de 3 algarismos, porém eles devem ser distintos. Veja, queremos um número de 3 algarismos e os algarismos deste número devem ser distintos. Temos à nossa disposição para o preenchimento da posição das centenas, dezenas e unidades 10 possibilidades: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Entre 0 e 9 temos
10 números, 10 algarismos para serem usados no preenchimento dessas lacunas, destas posições. Começaremos pela posição das centenas. Observe que destas 10 possibilidades não podemos usar o zero, uma vez que 0, 15 não é um número de 3 algarismos, é um número de 2 algarismos apenas, porque 0, 15 é igual a 15. Assim, para o preenchimento da lacuna das centenas, não usaremos o zero. Deste modo, destas 10 possibilidades, temos apenas 9. Agora, para as dezenas, aqui nós podemos usar o zero, uma vez que 503 é um número de 3 algarismos. O zero não influencia nesse caso. Deste modo, teremos 10 possibilidades, incluindo o zero. Contudo, já que o número deve ter algarismos distintos, o que foi escolhido para centenas não poderá participar das dezenas. Logo, 10 menos 1, que foi escolhido aqui, 9. Para as unidades, o zero pode ser incluído, pois 310 é um número de 3 algarismos distintos, o zero não influencia. Temos 10 possibilidades, eles devem ser distintos, como uma possibilidade já foi usada aqui, outra aqui. Para as unidades teremos 8 possibilidades de algarismos. Multiplicando, obtemos 648. Deste modo, o exercício nos questiona qual é a quantidade de números de 3 algarismos distintos. Nós chegamos à conclusão que são 648 números. Isto é tudo para o debate da questão número 3. Prosseguiremos à questão número 4. Exercício número 4. Qual é a quantidade de números de 3 algarismos que possuem pelo menos 2 algarismos iguais? Esta é a questão, vamos à sua solução. Observe que o exercício requisitou que calculássemos a quantidade de números de 3 algarismos que possuem pelo menos 2 algarismos iguais. O devido entendimento da expressão pelo menos é crucial para que calculemos de forma bem-sucedida o que o exercício nos pede. Com o devido entendimento da expressão pelo menos, identificamos 2 possibilidades de números. A primeira possibilidade são números do tipo 522, 252, 225, em que o algarismo 2 é repetido 2 vezes. Contudo, a expressão pelo menos nos permite identificar que este tipo de número 555 também é possível, uma vez que pelo menos 2 também implica que 3 repetições também são válidas. Trabalharemos primeiramente neste caso aqui, no caso número 1, em que um dos algarismos é repetido 2 vezes. Observe que queremos
um número de 3 algarismos, podemos escolher entre 0 e 9, 10 possibilidades de escolha. Temos entre 0 e 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Contudo, para o primeiro número, para o algarismo das centenas, não poderemos usar o 0, uma vez que 0, 22 não é um número de 3 algarismos, é um número de 2 algarismos apenas. Assim, para o número das centenas, teremos 9 possibilidades. Para os outros, teremos 10 possibilidades. Contudo, estamos trabalhando neste caso aqui, em que o número não se repete 3 vezes, ele se repete apenas 2 vezes. Tudo bem? Já que ele não pode se repetir 3 vezes, devemos escolher um número que seja diferente daquele escolhido aqui. Assim, teremos 9 possibilidades. Mas como esse número aqui deve ser igual a esse, esses devem ser iguais, como aqui o 2 é igual a este, não podemos escolher mais nenhum para esse, porque ele já foi escolhido aqui. Então, multiplicamos por 1. Assim, temos números do tipo x, y, y, teremos 9 vezes 9, 81 possibilidades. Contudo, poderemos ter números do tipo y, x, y. Mais uma vez, como o 0 não pode entrar aqui, teremos 9 possibilidades ao invés de 10 para a ocupação da lacuna da posição das centenas. Deste modo, escolhemos 9 para esta posição. E para as dezenas, o 0 pode entrar aqui. Mas, deste modo, como o 0 pode entrar aqui, teríamos 10 possibilidades de números. Mas como estamos trabalhando no primeiro caso, ele não pode se repetir. Assim, o número que foi escolhido para esta posição não poderá ser escolhido para esta posição. Como o 0 pode entrar, 10 possibilidades, excluindo o que já foi usado aqui, 9 possibilidades. Como este deve ser igual a este, não temos como escolher. Devemos multiplicar por 1, porque as escolhas já foram feitas. Assim, temos 81 possibilidades para este também. Para números do tipo y, y, x, temos 9 possibilidades para o preenchimento das centenas, uma vez que o 0 não pode entrar. Este deve ser igual a este, não temos mais escolha. Mas como este pode ser diferente, teremos 10 números à nossa disposição. Mas como já escolhemos um aqui, teremos 10 menos 1, 9 possibilidades. E isto é igual a 81.
3 vezes 81. 3 vezes 81. Vou fazer na minha calculadora. 3 vezes 81 é igual a 243. Subsequentemente, vamos nos ater aos números deste tipo, que se repetem, cujo algarismo se repete 3 vezes. Temos 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, assim subsequentemente, assim sucessivamente, e observamos que temos 9 possibilidades de números, uma vez que 0, 0, 0 não pode ocorrer, pois este número não é formado por 3 algarismos, ele é um número de um algarismo só. Assim, o resultado da questão será 243 mais 9 igual a 243 mais 9 igual a 252. E este é o resultado da questão, tudo que queríamos calcular. Isto é tudo para o exercício número 4. Vamos ao exercício número 5. Exercício número 5. Utilizando apenas os elementos do conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, qual é a quantidade de números ímpares de 4 algarismos distintos que podem ser formados? Esta é a questão. Vamos à sua solução. O exercício nos forneceu um conjunto com 6 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Desta maneira, sabemos que o número de elementos desse conjunto é 6. O exercício vai além e nos questiona qual é a quantidade de números ímpares de 4 algarismos distintos que podem ser formados. Observe que o número deve ser ímpar e de 4 algarismos distintos. Um número de 4 algarismos distintos que seja ímpar é do tipo 3, 2, 7 e 9. Por exemplo, 3.279. Este número é ímpar, pois o algarismo das unidades é ímpar. Este 9 faz com que este número seja ímpar. Contudo, não temos 9 aqui à nossa disposição. Devemos nos restringir aos números 1, 3 e 5, pois somente eles são ímpares. Os outros 0, 2 e 4 fariam com que o número seja par e não ímpar. E eles devem ser distintos, não podendo repetir o número. Deste modo, queremos um número de 4 algarismos. Começaremos pela posição das unidades. Temos somente 3 possibilidades para as unidades, uma vez que é aqui que o número é caracterizado como par ou ímpar. Temos 3 possibilidades. Seguiremos para a primeira posição aqui. O número deve ser
formado por 4 algarismos distintos. Já usamos 1 aqui. Então, ao invés de 6 à nossa disposição, teremos 5. Contudo, aqui não podemos usar o 0, pois 0, 3, 2 e 1 satisfaz esta condição, mas não satisfaz essa condição. Ele não é um número de 4 algarismos. Assim, não teremos 6 possibilidades, teremos apenas 4 possibilidades, uma vez que aqui já usamos 1 e o 0 não pode entrar. E para a segunda, para as centenas, já usamos 1 aqui, já usamos outro aqui, porém aqui o 0 pode entrar. Assim, acrescentaremos o 0, uma vez que podemos usar somente aqueles que não foram usados, incluindo o 0. Usamos 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Agora temos 6 menos 3, apenas 3 possibilidades para o preenchimento da outra lacuna, da outra casa, da casa das dezenas. Fazendo a multiplicação, obtemos 144. O que significa que temos à nossa disposição 144 números ímpares de 4 algarismos distintos. Isto é tudo para o exercício número 5. Vamos ao exercício número 6. Exercício número 6. Utilizando apenas os elementos do conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual é a quantidade de números de 4 algarismos distintos e divisíveis por 5 podem ser formados? Esta é a questão, vamos à sua solução. O exercício requisitou que calculássemos a quantidade de números de 4 algarismos distintos divisíveis por 5, os números devem ser distintos e, adicionalmente, devem ser divisíveis por 5. Observe que para um número ser divisível por 5, ele deve terminar em 5 ou em 0. Apenas números terminados em 5 ou 0 são divisíveis por 5. Deste modo, teremos 2 possibilidades de números: aqueles terminados em 5 e aqueles terminados em 0. Queremos calcular a quantidade deles. Para os números terminados em 5, veja, devem ser distintos. Os números devem ser distintos. Como o 5 já foi usado, não teremos aqui mais 7 possibilidades. Teremos, para o preenchimento das milhares, 6 possibilidades. De 0 a 6, 7 números. Como o 5 já foi usado, teremos 6 possibilidades de números. Contudo, o 0 não pode entrar aqui, pois se colocarmos o 0 aqui, não teremos um número de 4 algarismos, teremos um número de 3 algarismos. Assim, o 0 não pode entrar aqui. De 7 algarismos, menos o 0 e menos o 5 que já foi usado,
teremos 5 possibilidades de números para as milhares. Para centenas, nós temos que tirar o número que já foi usado aqui, tirar o número que já foi usado aqui e incluir o zero, uma vez que o zero pode ocupar esta posição. Assim teremos novamente 5 possibilidades. Para as unidades, devemos retirar os 5, o número que foi usado aqui, o número que foi usado aqui. 7 menos 3, 4. Assim, multiplicando, obtemos 100 números distintos. Para este caso, devemos retirar o zero, uma vez que o zero já foi usado. E também, para a ocupação das milhares, o zero não pode ser usado. Então, tiramos o zero. 7 possibilidades de número menos o zero. 6 possibilidades de números. Como o zero não pode ser usado, já foi escolhido, e o número que foi usado aqui também já foi escolhido, teremos para as dezenas 5 possibilidades de números. E como já usamos o zero aqui, usamos um número aqui e outro aqui, para as unidades, 4 possibilidades de números. Assim, multiplicando, para este tipo de caso, 6 vezes 5 vezes 4 igual a 120. No total, somamos 100 com 120, 220 possibilidades de números de 4 algarismos distintos que são divisíveis por 5, formados pelos elementos deste conjunto. Isto é tudo para o exercício número 6. Vamos ao exercício número 7. Exercício número 7. Quantos números naturais de 3 algarismos tem o algarismo das unidades igual ao algarismo das dezenas? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Veja, o exercício requisitou que calculássemos a quantidade de números naturais de 3 algarismos que tem o algarismo das unidades igual ao algarismo das dezenas. Um número de 3 algarismos pode ser representado como A, B, C. Todavia, o exercício demandou que o algarismo das unidades deve ser igual ao algarismo das dezenas. Assim, este número será convertido a B, B, pois o B e o C devem ser iguais. Além, observe que de 0 a 9 temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 possibilidades. Temos 10 possibilidades de número de 0 a 9. Queremos, assim, um número deste tipo, com 3 algarismos, sendo que o algarismo das unidades deve ser igual ao algarismo das dezenas. Para as centenas,
não podemos usar o zero, uma vez que números iniciados em zero terão 0,11, 0,22. São números de 2 algarismos apenas, não são números de 3 algarismos. Deste modo, ao invés de 10 possibilidades, teremos 9 possibilidades. Como nas dezenas e nas unidades o zero pode entrar, teremos 10 possibilidades. Mas, como já usamos um número aqui, ao invés de usá-lo, devemos removê-lo e usar os outros. 10 menos 1, 9. E aqui 1, porque este número é igual a este. Assim, teremos 81 possibilidades de números. Nós não podemos variar este, uma vez que ele já foi escolhido. Já foi escolhido. Por exemplo, 355. Temos 9 possibilidades para esse, 9 possibilidades para esse. Já para esse aqui não temos 9 possibilidades, uma vez que ao escolher ele aqui, ele já foi escolhido. Não temos possibilidades, não temos variações deste para este. Assim, o cálculo é simplesmente 9 vezes 9, 81 números naturais de 3 algarismos, cujos algarismos das unidades são iguais aos algarismos das dezenas. Isto é tudo para o exercício número 7. Vamos ao exercício número 8. Exercício número 8. Qual é o número de maneiras de que 6 pessoas podem sentar-se em volta de uma mesa circular? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Queremos assentar 6 pessoas em uma mesa circular e variar a disposição delas, a maneira pelas quais elas estão sentadas. Temos uma mesa circular e aqui temos 6 pessoas, A, B, C, D, E e F. Existe uma fórmula que nos ajuda a calcular de forma rápida, que é simples. O número de maneiras será igual a n menos 1 fatorial, onde o n é o número de pessoas, o n pequeno é o número de pessoas e o n grande é o resultado, o número de maneiras. Assim, n será igual a 6 menos 1 fatorial, que é igual a 5 fatorial. N é igual a 120 possibilidades. Esta é uma das maneiras de calcular usando a fórmula. Agora vamos fazer usando o raciocínio. Caso você esqueça a fórmula, vamos tentar raciocinar e chegar ao mesmo resultado. Temos 6 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A técnica é fixar uma delas. Fixaremos o A, por exemplo. Deixaremos o A fixo e variaremos os outros. Uma vez que a mesa é redonda, o A pode estar aqui, 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 aqui. Qualquer lugar podemos colocar o A. Deste modo, o fixando gerará
os mesmos resultados que fazendo o A circular. Tudo bem? Uma vez que o A está fixo, vamos dispor as outras pessoas para esta posição aqui, supondo a posição ocupada inicialmente pelo B. Para esta posição temos 6 pessoas, menos o A, que ele foi usado como referência, está fixo, temos 5 possibilidades de pessoas. Como um já foi usado aqui, para a posição do C, teremos 4 possibilidades de pessoas. Como já temos A aqui, um aqui, o outro aqui, para a possibilidade, para a ocupação da posição D, teremos 3 possibilidades de pessoas e assim por diante. Deste modo, observamos que esse cálculo se trata do fatorial de 5 igual a 120. 120 possibilidades de dispor 6 pessoas em uma mesa redonda. 120 maneiras diferentes. Isto é tudo para o exercício número 8. Vamos ao exercício número 9. Exercício número 9. Com 6 crianças, entre as quais André e Marcelo, quantas filas podem ser formadas, começando com André? Esta é a questão. Vamos à sua solução. O exercício requisitou que calculássemos a quantidade de filas que podem ser formadas, começando com André, havendo 6 crianças. Deste modo, como o exercício determinou, devemos fixar o André na primeira posição. Teremos aqui o André. E as outras crianças. 1, 2, 3, 4, 5. 5 crianças e o André. O André deve estar na frente. Subsequentemente, permutaremos as 5 crianças. Veja, uma criança não pode ocupar 2 posições ao mesmo tempo. Se ela entrar aqui, ela não pode entrar aqui, aqui e aqui. Se ela estiver aqui, ela não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Tudo bem? Uma pessoa não pode estar em primeiro e em quinto lugar numa fila ao mesmo tempo. Deste modo, tendo 6 crianças e a fila encabeçada pelo André, nos sobra 5 possibilidades de crianças para a ocupação do segundo lugar. Como o André já está aqui e uma das 5 crianças já foi usada aqui, e como elas não podem ocupar posições diferentes ao mesmo tempo, eu não posso estar na fila na primeira posição e na quinta ao mesmo tempo, né? A menos que haja 2 pessoas iguais a mim, supondo que não há. Então, já que foram usadas 2 crianças, para esta posição teremos 4, para essa 3, para essa 2 e para essa 1. O que equivale a 5 fatorial. E este número 5 fatorial é igual a 120. E o que isto representa? Representa o número de filas. Podemos ter 120 filas diferentes encabeçadas por André. Teremos André aqui, B, C, D e E.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 crianças. O F. O André deve estar sempre na frente. Assim, mantemos o André e permutamos esse. Aqui eu coloco C, aqui eu coloco B, aqui eu coloco F, aqui eu coloco o E e falta o D. Assim, observamos que temos 120 possibilidades de fila em que permutamos as outras 5 crianças e mantemos o André na frente. Observe que isto é impossível. Por exemplo, A, B, B, C, D e E. É impossível que a mesma pessoa ocupe 2 posições diferentes, a não ser que haja 2 pessoas iguais. Supondo isto ser impossível, quando usamos uma pessoa aqui, ela não mais poderá ser usada aqui, uma vez que ela já ocupa essa posição. Por isso que é um problema de permutação. Isto é tudo para o exercício número 9. Vamos ao exercício número 10. Exercício número 10. Com 6 crianças, entre as quais André e Marcelo, quantas filas podem ser formadas, começando por André e não terminando em Marcelo? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observe, as filas devem ser iniciadas por André, porém não devem ser terminadas por Marcelo. Como vimos no exercício anterior, o número de filas iniciadas por André e terminadas por qualquer pessoa, inclusive o Marcelo, foi 120. Entretanto, quando a fila é iniciada por André e terminada por Marcelo, temos o seguinte número de possibilidades. São 6 crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As filas devem ser iniciadas por André e não terminadas por Marcelo. Mas vamos analisar o caso em que estas filas, todas elas, são terminadas por Marcelo. Destas 6 crianças, já posicionamos 2 delas, nos sobrando 4 crianças. Temos 4 possibilidades para a ocupação desta posição, 3 possibilidades para a ocupação desta posição, 2 e 1. Por que não? Por que não 4, 4, 4 e 4? Porque uma criança só pode ocupar uma posição na fila de cada vez. Tudo bem? A mesma criança não pode estar em segundo e em quarto ao mesmo tempo. Isso é impossível. Deste modo, a criança que já foi usada aqui não poderá ser usada aqui, e nem aqui, e nem aqui. Assim, quando as filas são iniciadas por André e terminadas, iniciadas por André e terminadas por Marcelo, temos 4 fatorial igual a 24. Todavia, queremos que elas não sejam terminadas por Marcelo. Deste modo, vai ser o número de filas terminadas por qualquer pessoa menos o número de filas
terminadas por Marcelo. Isto é igual a 96 possibilidades. Este 120 aqui, obtido no exercício anterior, representa a quantidade de filas terminadas por qualquer uma das 5 pessoas, das 6 crianças. Dessas 6 crianças, obrigatoriamente o André deve estar na frente, e elas são finalizadas por qualquer uma das 5 que sobram. Mas essas aqui, terminadas exclusivamente pelo Marcelo, descobrimos que são 24. Deste modo, desta maneira, destarte, o número de filas começadas por André e não terminadas por Marcelo enseja do cálculo do número de filas terminadas por qualquer pessoa menos o número de filas terminadas por Marcelo, uma vez que queremos excluir isso, queremos excluir as filas terminadas por Marcelo para obter a que não são terminadas por Marcelo, e obtemos 96 filas diferentes, 96 possibilidades de filas. Isto é tudo para o exercício número 10. Iremos ao exercício número 11 agora. Exercício número 11. Com 6 crianças, entre as quais André e Marcelo, quantas filas podem ser formadas com André e Marcelo juntos? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observe que o exercício não requer desta vez que o André esteja na frente. Ele simplesmente impôs a condição de André e Marcelo estarem juntos na fila. Deste modo, trataremos André e Marcelo como uma pessoa só, e eles podem ocupar posições desta maneira. André e Marcelo aqui, com o André na frente, o André ocupando a primeira posição e o Marcelo a segunda posição. Eles podem vir aqui também, André, Marcelo, ou também André, Marcelo. Contudo, o Marcelo pode vir na frente do André. Marcelo, André. Marcelo, André. Desta maneira, teremos possibilidades de filas em que eles estão juntos, porém com o André na frente, e eles estão juntos, porém com o Marcelo na frente. Assim, quando o André está na frente, 1, 2, 3, 4, 5, iremos tratá-los como uma pessoa só, facilita o cálculo. Temos 5 possibilidades para a primeira posição. 5 possibilidades para a primeira posição, uma vez que temos 6 crianças. Mas o André e o Marcelo sempre estarão juntos. Deste modo, não temos 6 possibilidades, temos 5 possibilidades. 4 para esta, uma vez que a pessoa escolhida aqui não poderá ocupar esta posição. 3, 2, 1. E isto é igual a 5 fatorial. Agora, no caso em que o Marcelo está na frente do André, poderemos ter Gustavo aqui, Marcelo, André aqui, João aqui, e assim
sucessivamente. Para este caso, o André estava na frente do Marcelo. Para este caso, a condição é que o Marcelo esteja na frente. Podemos ter 5 possibilidades para a ocupação deste. Veja que estamos lidando com 5 posições na fila, uma vez que estamos tratando Marcelo e André como uma pessoa só para facilitar o cálculo. Então não usamos 6, usamos 5, pois Marcelo e André estão sendo tratados como uma pessoa só. Temos 5 possibilidades para a ocupação da primeira posição, 4 possibilidades para a ocupação da segunda posição, uma vez que a pessoa que foi usada aqui não poderá ser usada aqui. 3, 2, 1, que é igual também a 5 fatorial. Deste modo, teremos 120 mais 120 igual a 240 possibilidades de filas em que Marcelo e André estão juntos, onde o André está na frente do Marcelo, e Marcelo e André juntos, onde o Marcelo está na frente do André. Por que não colocamos 6 aqui, já que são 6 crianças? Para facilitar o cálculo, estamos tratando André e Marcelo como uma pessoa só, uma vez que eles devem estar sempre juntos. Caso eles pudessem estar separados, teríamos tratado eles como pessoas independentes. Como eles devem estar sempre juntos, os tratamos como pessoa composta, como uma pessoa só, composta de André Marcelo para este caso e Marcelo André para este caso. 120 aqui, fatorial de 5 é 120, 120 aqui, concluímos que temos 240 filas em que André e Marcelo estão juntos. Isto é tudo para o exercício número 11. Vamos ao exercício número 12. Exercício número 12. Com 6 crianças, entre as quais André e Marcelo, quantas filas podem ser formadas com André e Marcelo separados? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Desta vez, André e Marcelo devem estar separados. E para calcular o que o exercício requisitou, vamos primeiramente calcular o número total de filas que podem ser iniciadas por qualquer pessoa. Temos 6 crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer uma dessas crianças pode ocupar a primeira posição. Logo, temos 6 possibilidades para a ocupação da primeira posição. Como que cada criança pode ocupar somente uma posição da fila, aquela que já entrou aqui não poderá entrar aqui. Desta vez, não temos 6 crianças para o preenchimento da segunda posição. Teremos 5 crianças. De forma semelhante, como já usamos uma criança aqui e uma criança aqui, não teremos mais 6 crianças, nem 5. Teremos 4 possibilidades de crianças para ocupação da terceira posição. Da mesma maneira, para a ocupação da quarta posição, teremos não mais 6, nem 5, nem 4, uma vez que já usamos uma criança aqui, outra aqui e outra aqui. Assim teremos 3 possibilidades de criança e assim sucessivamente. E isto é igual ao fatorial de 6, que é igual a 720 possibilidades.
total de filas que podem ser formadas com André e Marcelo separados, deste modo, é o número total de filas menos o número de filas em que eles estão juntos. Nós calculamos para o exercício anterior e descobrimos 240. Assim, 720 menos 240 é igual a 480. E este é o número de filas em que Marcelo e André estão separados. Isto é tudo para o exercício número 12. Prosseguiremos ao exercício número 13. Exercício número 13. Qual é a solução da equação n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial igual a 56? Esta é a questão. Vamos à sua solução. O primeiro passo para resolver esta questão é lembrar da definição de fatorial. N fatorial, n neste caso representando qualquer número natural, n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes reticência 3, 2, 1. Esta é a definição de fatorial. Usando esta definição, iremos trabalhar no numerador desta equação. Podemos concluir que n mais 1 fatorial é igual a n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Substituindo este resultado na equação, temos n mais 1 vezes n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial igual a 56. Este cancela com este, uma vez que um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Nos sobra o desenvolvimento desta equação. N vezes n mais 1 igual a 56. N ao quadrado mais n é igual a 56. N ao quadrado mais n menos 56 igual a 0. Esta é uma equação do segundo grau, cuja resolução se dá por meio de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes o a. Usando a expressão de Bhaskara, conseguimos calcular o n. N será igual a, quem é o b? O b é 1. Colocamos o b aqui, fica menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. Quem é o b? O b é 1. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes o a é 1. Menos 4 vezes o a vezes o c menos 56. Sobre 2 vezes a. Continuando, encontramos n igual a menos 1, mais ou menos
a raiz de 225 dividido por 2. Raiz de 225 é 15. É igual a menos 1 mais ou menos 15 sobre 2. N1 menos 1 mais 15 mais 14 dividido por 2, 7. N2 menos 1 menos 15 menos 16 dividido por 2 menos 8. Como não existe fatorial de número negativo, este daqui nós não usamos. Assim, a resolução da equação é esta: n é igual a 7. Caso substituirmos 7 aqui, iremos encontrar 56. Vamos lá. 7 mais 1 fatorial dividido por 7 menos 1 fatorial deve ser igual a 56. Convido-o a fazer este cálculo. 7 mais 1 é 8. 7 menos 1 é 6. Isso deve ser igual a 56. Vou te convidar a fazer esse cálculo para conferir se está certo. Isto é tudo para o debate da questão número 13. Prosseguiremos agora à questão número 14. Exercício número 14. Qual é o número de anagramas da palavra caderno que não possuem duas vogais juntas nem duas consoantes juntas? Esta é a questão, vamos à sua solução. Observe que a palavra caderno possui 7 letras. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras, das quais 3 são vogais, 3 são vogais, A, E e O, e 4 consoantes. Este é o primeiro entendimento. Queremos anagramas. O que é um anagrama? Anagrama é você misturar isso aqui. Colocar o A aqui, o D aqui, diversas maneiras diferentes de usar as letras da palavra caderno. Assim, teremos uma palavra com 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que não podemos começar com vogal. Porque se eu colocar uma vogal aqui, e uma vogal aqui, uma vogal aqui, eu vou ter duas consoantes juntas aqui, duas consoantes juntas lá. Não pode ter nem duas vogais juntas, nem duas consoantes juntas. Deste modo, obrigatoriamente, devemos começar esta palavra com consoante, não com vogal. Teremos deste modo consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. É a única maneira de dispor as letras de modo que as vogais não fiquem juntas e as consoantes não fiquem juntas. Temos 4 consoantes, assim podemos usar 4 consoantes para a primeira escolha. Temos 3 vogais, podemos usar 3 vogais para a primeira escolha de vogal. Para a segunda escolha de consoante,
devemos usar uma diferente da que foi escolhida aqui. Deste modo, como uma já foi usada, teremos 3 possibilidades para a segunda consoante. Para a segunda vogal, como uma já foi usada aqui, teremos 2 possibilidades para a segunda vogal. Como já usei uma consoante aqui e outra aqui, para a terceira consoante, 2 possibilidades, e para esta vogal, uma e uma. Assim, multiplicando 4 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, encontramos 144 possibilidades. 144 possibilidades de palavras com as letras da palavra caderno que não possuem 2 vogais juntas e nem 2 consoantes juntas. Tudo bem? Esta é a resolução do exercício número 14. Vamos ao exercício número 15. Exercício número 15. Simplifique a expressão 10 fatorial mais 11 fatorial mais 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Esta é a questão, vamos à sua solução. A estratégia a ser usada será reduzir 11 fatorial e 12 fatorial a 10 fatorial. Vou te mostrar. Repetimos 10 fatorial e escrevemos 11 fatorial como 11 vezes 10 fatorial e 12 fatorial como 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, isso dividido por 10 fatorial. Observe que 10 fatorial está representado em todos os termos do numerador. Podemos colocá-lo no lado de fora de um parênteses. Assim, teremos 10 fatorial multiplicando 1 mais 11 vezes 12 dividido por 10 fatorial. Simplificando este com este, pois o número dividido por ele mesmo é igual a 1, obtemos aqui 1 mais 11 é 12. 12 mais 11 vezes 12. O 12 se repete, ele está sendo representado nos 2 termos. Podemos colocá-lo no lado de fora de um parênteses. Assim temos 12 multiplicando 1 mais 11. 1 mais 11 é igual a 12. Deste modo, 12 vezes 12 é igual a 144. Concluímos que a simplificação desta expressão nos leva a encontrar o número 144. Isto é tudo para o exercício número 15. Vamos ao exercício número 16. Exercício número 16. De quantos modos podemos formar uma fila com 3 mulheres e 4 homens, de modo que as mulheres fiquem sempre juntas? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observem
que o exercício impôs esta condição de que as mulheres devem sempre estar juntas, porém, ele não falou que os homens devem estar juntos. Deste modo, entendemos que os homens podem estar separados, porém, as mulheres devem estar juntas. Observe que a fila será composta por 7 pessoas, 3 mulheres e 4 homens. Será uma fila de 7 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As mulheres devem estar sempre juntas. Assim teremos homem 1, mulheres, homem 2, homem 3, homem 4. Existe somente 4 homens e as mulheres devem estar juntas. Assim, vamos considerar que esta fila, ao invés de ter 7 posições, tenha somente 5 posições, uma vez que as mulheres estarão sempre juntas. Podemos ter a possibilidade de homem 1, homem 2, mulheres, homem 3, homem 4, ou homem 1, homem 2, homem 3, homem 4 e mulheres. Deste modo, vamos considerar as mulheres como um bloco único. Assim, ao invés de 3 com 4, 7, ao invés de usar 7, usaremos 5. Agruparemos as 3 mulheres em uma só. 4 homens mais um bloco de mulher, 5 possibilidades. Deste modo, para a primeira posição da fila, teremos 5 possibilidades. Como uma já foi usada, teremos 4 possibilidades para a segunda da fila. Como 2 já foram usadas, teremos 3 possibilidades para a terceira posição, e assim sucessivamente. O que resulta em 5 fatorial igual a 120. Este não é o fim do problema. O primeiro passo é considerar as mulheres como um bloco único e considerar diversas posições que elas podem ocupar. Porém, elas podem ocupar como um bloco posições diferentes dentro do bloco. Entre elas, pode ter mulher A, mulher B e mulher C, mulher B, mulher A e mulher C, mulher C, mulher B, mulher A e assim sucessivamente. Assim, vamos permutar as mulheres entre elas. 1, 2, 3 posições para as mulheres. Para a primeira posição temos 3 possibilidades. Como uma já foi usada, para a segunda temos 2 possibilidades. Como 2 já foram usadas, para a última teremos apenas uma possibilidade, que é igual a fatorial de 3, que é igual a 6 possibilidades de permutação das mulheres. Por fim, multiplicamos 6 por 120 e encontramos 720 filas. E esta é a resposta do problema. De quantos modos podemos formar uma fila com 3 mulheres e 4 homens, de modo que as mulheres ficam sempre juntas? Entendendo o problema, entendendo este passo e este passo, encontramos 720 possibilidades. Isto é tudo para o exercício número 16. Vamos aos exercícios
subsequentes. Exercício número 17. De quantas maneiras podemos formar uma fila com 3 mulheres e 4 homens, de modo que as mulheres fiquem juntas e os homens fiquem juntos? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observe que o exercício requisitou que calculássemos o número de filas, com a restrição de que as mulheres ficassem sempre juntas e os homens sempre juntos. Deste modo, entendemos haver 2 possibilidades, uma em que as mulheres vêm primeiro e outra em que os homens vêm primeiro. Temos 3 mulheres, mulher 1, mulher 2, mulher 3, elas estão em primeiro, homem 1, homem 2, homem 3, homem 4. E a outra possibilidade é aquela em que os homens ocupam as primeiras posições da fila. Homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, mulher 1, mulher 2, mulher 3. Visto isto, vamos agora permutar as mulheres e os homens. Para o caso das mulheres, temos 3 posições na fila que serão ocupadas por mulheres e elas estarão juntas. Qualquer uma das 3 mulheres pode ocupar a primeira posição. Porém, tendo uma das mulheres assumido a primeira posição, teremos somente 2 mulheres para a segunda posição. Como já usamos 2, teremos somente uma mulher para a última posição. Isso aqui é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Para o caso dos homens, temos 4 posições. Qualquer um dos 4 homens podem assumir esta posição. Assim, temos 4 possibilidades. Como um já foi usado, para a segunda posição teremos 3 possibilidades. Como 2 já foram usados, teremos 2 possibilidades para a terceira posição e apenas uma para a última posição. Isto é igual ao fatorial de 4, que é igual a 24. Como aqui temos 2 possibilidades, o resultado final será 2 vezes 6 vezes 24, igual a 288 possibilidades de fila em que as 3 mulheres estão sempre juntas e os 4 homens estão sempre juntos. Isto é tudo para o exercício número 17. Vamos ao exercício número 18. Exercício número 18. Com 8 tipos de frutas, quantas saladas diferentes podemos fazer usando 4 tipos de frutas na mesma quantidade? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Veremos que se trata de um exercício de combinação. Observe que temos 8 tipos de fruta à nossa disposição, mas a salada de fruta deve conter apenas 4 tipos de frutas. Assim, queremos uma salada de frutas com 4 tipos de frutas. E temos 8 tipos de frutas à nossa disposição. Para a primeira posição, teremos 8 possibilidades. Como uma já foi usada, para a segunda teremos 7 possibilidades. Como 2 já foram usadas, para a terceira posição teremos 6 possibilidades. E para a última, 5 possibilidades.
Observe que queremos apenas 4 tipos e não 8. Assim nós paramos aqui. Caso a nossa salada de fruta fosse composta por todos os 8 tipos de frutas, continuaríamos aqui 4, 3, 2, 1. Isso daqui seria 8 fatorial. Mas não temos tudo isso. O exercício não quer uma salada de fruta com 8 tipos de fruta. O exercício quer uma salada de fruta com apenas 4 tipos de frutas. Assim, não iremos incluir todas as possibilidades. Iremos parar aqui. E isto é igual numericamente a 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial. Isto significa o 8 é o número de possibilidades totais e o 4 a quantidade que queremos. Neste caso, 4. Por isso que é 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial. Esta é a primeira parte do problema. A segunda parte consiste em entender que a salada de fruta A, B, C e D é igual à salada de fruta B, C, A, D, composta pelas mesmas frutas. Isto se repete, que será o fatorial de 4 igual a 24. Devemos descontar essas repetições, devemos removê-las daqui. Assim, esse exercício é um exercício de combinação, do tipo combinação de n números tomados k a k é igual a n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial, em que o k é igual a 4 e n é igual a 8. Assim temos 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial, que é igual a 8 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 4 fatorial. E no final encontramos o número 70, o que significa que poderemos fazer 70 saladas usando 4 tipos de frutas, num total de 8 possibilidades de tipos de frutas para esta salada. Isto é tudo para o exercício número 18. Vamos ao exercício número 19. Exercício número 19. Dados os conjuntos A e B, com o A composto pelos elementos 1, 2 e 3, e o B composto pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4, qual é o número de funções de A e B? Esta é a questão, vamos à sua solução. Queremos funções do tipo f de A em B. Vamos representar o conjunto A pelos seus elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B pelos seus elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Queremos funções de A em B, em que existe uma correspondência entre os elementos de A e os elementos de B. Para este cálculo, usaremos uma fórmula que é encontrada nos livros texto. O número de funções será igual a o número de elementos de B elevado
ao número de elementos de A. B tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E A tem 3 elementos. 5 ao cubo é 125. Desta forma, o número de funções de A em B será 125 funções. Isto é tudo para o exercício número 19. Vamos ao exercício número 20. Vamos ao último exercício, exercício número 20. E neste exercício debateremos a diferença entre arranjo e combinação. Vamos lá, exercício número 20. De quantas maneiras 3 pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras em fila? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observe que o exercício requereu que assentássemos 3 pessoas em 5 cadeiras que estarão em fila. Deste modo, entendemos haver diversas possibilidades. Uma delas será esta. Temos 5 cadeiras e as pessoas podem se assentar desta maneira, com a pessoa A ocupando a primeira posição, a pessoa B ocupando a segunda posição e a pessoa C ocupando a terceira posição. Existe também esta possibilidade, A, B, C, e também esta possibilidade, A, B e C. Adicionalmente, pode haver esta configuração A, B, C, em que aqui eles estão separados e aqui eles estão juntos. Observem que eles podem trocar de posição. Assim, não mais o A vem na frente. O C pode vir na frente. C, A, B. Aqui também. C, A, B. E também aqui. C, A, B. Por fim, aqui também. C, A, B. São diversas possibilidades. A diferença entre arranjo e combinação é que, em problemas de combinação, isto é igual a isto. A ordem não importa. A ordem não importa. Assim, devemos descontar esta repetição. Porém, em problemas de arranjo, isto é diferente disto. Assim, devemos preservar a diferença, que isto é diferente disto. Se tratando de um problema de arranjo, temos 5 posições, será o fatorial de 5, dividido por 5 menos 3 fatorial, em que este 3 representa o número de pessoas que devem ser assentadas e este 5 representa o número de cadeiras da fila. 5 fatorial dividido por 2 fatorial, e isto é igual a 60. Deste modo, descobrimos haver 60 possibilidades de assentar estas 3 pessoas nas 5 cadeiras que estarão em fila. Isto é tudo para o exercício número 20 e tudo para este vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham aprendido com ele. O meu nome é Rafael, eu sou professor. Se quiserem agendar uma aula comigo, use o meu telefone do WhatsApp.
Tchau!